Olá, pessoal. Estamos hoje aqui com a Andrea, que é a nossa representante da 3W e representa as escolas particulares americanas de high school. Tudo bem, Andrea? Tudo bem, Bárbara? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com todo o pessoal da Bio. Ai, que legal. O prazer é todo nosso, Andrea. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse high school particular, né? Tirar as dúvidas aí do pessoal. Então, vou começar te fazendo uma pergunta, né? Para qual aluno é indicado, Andrea, um high school particular nos Estados Unidos? Legal, Bárbara. Uma característica super importante das escolas particulares é o poder de escolha, né? Então, quando a gente fala de high school particular nos Estados Unidos, nós temos aí algumas opções de escolas e o aluno pode escolher a escola. É claro que nós, né, da 3W, o pessoal da Bio, nós todos ajudamos na escolha da escola, mas é super indicado para um aluno que quer ter esse poder de escolha ou que tenha um foco específico, né? Seja aí uma matéria, um esporte, uma região, ou quer uma cidade grande, uma cidade pequena. Então, esse poder de escolha é muito presente na escola particular, além do fato de termos aí escolas também com excelente parte acadêmica, né, e preparação universitária. Então, seria um perfil super interessante para esse aluno com um foco muito específico. Muito bom. E na sua opinião, Andréa, qual que é a grande diferença em ele estudar em uma escola particular americana ou numa escola pública americana? Tá, são algumas diferenças. Então, começando aí com a população da escola, digamos assim, tá? Nas escolas da 3W, 90% dos alunos são americanos. Então, a nossa proposta é uma imersão, de fato, na cultura americana e um convívio com nativos, né? E as turmas, numa escola particular, elas são sempre reduzidas. Então, a gente tem aí uma média de 15 alunos por sala de aula. Em geral, nas escolas públicas são 40, 30, 40 alunos, né? Então a gente está falando aí de metade, né, da turma, o que proporciona ali para o nosso estudante um convívio muito grande com esses nativos, né? E uma possibilidade de real imersão na cultura americana. Além do fato da parte acadêmica da escola particular ser superior. E isso acontece devido a essa preparação universitária que eu comentei, tá? Então é por isso que os americanos estudam nas escolas particulares. Então a gente tem essa preparação acadêmica personalizada, então cada estudante tem um plano de estudos diferenciado, né? E com isso a gente tem essa turma reduzida, um plano de estudos individualizado, a parte acadêmica dos nossos alunos se desenvolve muito mais rapidamente, né? Então é bacana a gente sempre identificar o perfil desse estudante, né? Quando a gente tem um aluno mais acadêmico, pensando sim na universidade, ou até mesmo com foco específico, eu diria que a escola particular vem em primeiro lugar, porque ele vai conseguir aí atender às suas expectativas, né? Durante o programa, que é super importante, né? O sucesso de qualquer intercâmbio, inclusive do high school, é o estudante ir para o seu programa, né? Para o programa certo para ele, para o seu perfil. Então, na escola particular, a gente consegue casar isso muito bem. Legal. E que tipo de suporte, né, que a sua empresa, a 3W, oferece para esses estudantes, Andréa? O suporte é super importante, né, Bárbara? Sim. Então, nós temos parceria com vocês, com a Bio, então a gente fala que nós temos uma rede de apoio, né? Então, começando pela Bio, com os agentes que nós sempre qualificamos, passando aí por treinamentos, né? Então, isso é parte, já começa aí nesse suporte diretamente com a agência. Do nosso lado da 3W, algo que a gente sempre prioriza são funcionários brasileiros cuidando de brasileiros, tá? Então, isso aí é fundamental. Só quando a gente precisa de um suporte durante o intercâmbio é que a gente vê como faz a diferença, né? A gente falar com um brasileiro, com alguém que fala português, que entende a nossa cultura, os nossos desafios. Sem Então, dúvida. além de mim, né, que sou brasileira, temos também mais duas brasileiras na equipe. Nós cuidamos dos nossos alunos antes do embarque, então, com todo esse cuidado na escolha da escola. Durante o programa também, nós temos uma pessoa que faz todo o suporte em programa, né? E os adolescentes, eles precisam muitas vezes de ajuda, principalmente num primeiro momento, né? É muito difícil ali
às vezes explicar o que está acontecendo, outro idioma, tudo diferente. Sim. Então, a gente tem, né, essa pessoa que faz isso, além de termos o suporte da própria escola, né? Então, na escola, né, como eu comentei, são escolas para nativos, mas nós temos ali dentro da escola um departamento que cuida somente dos alunos internacionais e dentro desse departamento nós temos um diretor internacional. Então, ele aí ou ela é a principal pessoa durante o programa ali para o estudante. Ele vai ter muito contato com esse diretor internacional na ajuda aí de matérias, esporte, acomodação, né? Então, como eu falei, é uma rede de apoio tanto aqui no Brasil quanto lá para ajudar o aluno do início ao fim. Muito bom. E em relação às famílias, Andréa, como que são selecionadas essas famílias que recebem os estudantes? Isso também assim, é algo extremamente importante. Quando um estudante vai para uma casa de família, né, a gente procura colocá-lo em uma família que faça sentido para ele. Então, pessoas são diferentes. Quando a gente pega toda aquela documentação, né, então o aluno que faz aí a inscrição no programa de high school tem que preencher uma série de documentos que nós chamamos aí de application, e alguns desses documentos a gente faz perguntinhas aí sobre o próprio estudante, né? Seus hobbies, interesses, como que é o seu dia a dia, e a gente faz o possível para colocá-lo em uma família com um perfil similar, né? Isso ajuda bastante na adaptação do estudante, né? Então, Bárbara, no nosso programa nós temos algumas escolas que têm o próprio departamento de casa de família, tá? Então, esse mesmo diretor internacional que eu comentei, ele também gerencia as casas de família. Então, nesse perfil, são famílias da própria comunidade da escola. Pode ser um professor, pode ser o técnico de um time, né? Pode ser um funcionário. Isso é excelente, tá? A gente sempre tem feedbacks muito positivos, porque são famílias mais acolhedoras, famílias participativas, e a gente sabe que isso ajuda bastante, né, na adaptação desse adolescente, tá? Em outros casos, temos algumas escolas que não têm esse departamento próprio de casa de família. Nesse caso, nós temos aqui na 3W uma empresa irmã, que é a Twin Palms. Ela é uma empresa do mesmo grupo da 3W, e a Twin Palms é responsável por localizar essas casas de família. Então, ela é uma empresa somente, tá, de casa de família, especializada nisso. Então, as famílias, elas recebem visita dos nossos funcionários da Twin Palms, entrevista, né? Checamos aí todo o histórico da família para garantir que esteja tudo certo, e se utiliza aí da mesma lógica, né? Um perfil bacana para esse estudante, de acordo com seus objetivos e interesses. Tá? Então, a gente toma muito cuidado com as casas de família no nosso programa. O aluno que vai para a casa de família, ele precisa estar numa família que faça sentido para ele. Isso é fundamental. Muito bom. E além das casas de família, André, a gente também sabe que existem os projetos de boarding schools, né? Então, fala um pouquinho para a gente como é estudar em uma boarding school americana, como é esse dia a dia do adolescente que opta por esse estilo de intercâmbio. É um outro perfil de acomodação, né? Aqui na 3W a gente costuma falar, não tem melhor nem pior, tem o que é certo para cada estudante, né? Então, na modalidade de boarding school, o aluno pode viver dentro do próprio campus da escola ou em casas próximas, depende um pouquinho aí do perfil de cada escola, tá? Mas aí, nesse caso, ele vai conviver com outros intercambistas de diversas nacionalidades. Então, é como se fosse uma residência estudantil. Todos eles moram ali nos mesmos alojamentos e dividem o quarto, né? Essa questão de dividir o quarto é super importante, ela é proposital, justamente para o aluno ter ali um colega de quarto, alguém que está passando pelas mesmas novidades, os mesmos desafios, então ajuda bastante no processo de adaptação. E o boarding school é uma excelente opção de escola para quem pensa em fazer universidade depois nos Estados Unidos, por conta desse perfil de acomodação, né? Então, na universidade americana, em geral, os alunos vivem dentro do campus, né, nos seus alojamentos, ou também em alojamentos próximos. Então, muitas vezes temos aí estudantes que fazem o boarding school já pensando em se adaptar, se familiarizar com esse perfil de acomodação
para a universidade. E ao contrário do que muitas vezes aí algumas pessoas pensam, o aluno não fica limitado dentro do boarding, tá? Ele tem uma certa liberdade de ir e vir, ele vai poder passear, ele vai poder fazer atividades ali na própria cidade. Tem regrinhas, é claro, até por uma questão de segurança para esse adolescente, esse menor de idade, né? Então tem um horário para voltar, tem que informar onde vai, com quem vai, mas ele pode sim passear, sair no cinema, restaurante, né, fazer compras com seus colegas, tudo dentro ali das regrinhas do boarding, né? Mas não é algo super restrito, muito pelo contrário, temos boardings que são super tranquilos, então também tem boarding school para todos os perfis. Legal. E aí, só para a gente finalizar, Andréa, em relação aos valores, qual é a média de valores de um intercâmbio particular? Bom, falamos aí do poder de escolha dos alunos, né? Podemos direcionar para uma escola que tem uma matéria, um esporte, um tipo de acomodação e também o valor que se encaixa no bolso deste estudante, né, dessa família. Então, nós temos aqui na 3W mais de 30 escolas no nosso portfólio, cada uma tem um valor diferente. Hoje temos escolas a partir de $17.200 o semestre. Tá? Isso já inclui a escola, a acomodação, as refeições, seguro-saúde, então é um pacote bem completo, tá? A boa notícia é que muitas dessas escolas oferecem bolsa de estudos para brasileiros. Esse valor de 17.200 é um valor com bolsa de estudos, justamente porque a escola quer incentivar a nossa nacionalidade, então eles querem mais brasileiros na escola, tá? Então, temos aí diversas opções de valores para encaixar a qualquer orçamento aí. Muito bom, Andréa. Gostaria muito de te agradecer em nome da Bio por ter participado aí desse nosso vídeo para esclarecer aí para os alunos interessados como era um high school particular. Te agradeço muito, espero que a gente tenha aí vários alunos interessados para participar desse projeto. Eu também, muito obrigada, Bárbara e toda a equipe da Bio. Ficamos em contato, qualquer dúvida é só entrar em contato aí com o pessoal da Bio, que eles são excelentes. Tá ótimo, Andréa. Muito obrigada. Te agradeço, viu? Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.